Irmãos, a paz do Senhor, quem vos fala é evangelista Leison Sérgio. Estou como um dos responsáveis na Escola Bíblica Dominical Sede Belém em Osasco. Gostaria de cumprimentar desde já todos os nossos pré-adolescentes, todos os professores, pais, lembrando que os nossos alunos dessa classe pré-adolescentes estão entre a faixa etária de 11 e 12 anos de idade. Teremos nesse trimestre o grande desafio de aprendermos juntos a respeito dos dons espirituais e fruto do Espírito. O texto base se encontra em 1 Coríntios capítulo 12. Bem, para esse estudo, então, nós iremos precisar de celular, computador, tablet ou algum meio que você escolha para poder estudar, lápis, caneta, fazer alguma anotação. Aqueles que possuírem também a revista da Escola Bíblica Dominical, a Bíblia Sagrada, sempre a Bíblia Sagrada, para poder nos referenciar com relação aos versículos, principalmente, que trataremos nessa lição. Bom, entrando na lição já, sobre dons espirituais e fruto do Espírito, só lembrando que nós já passamos pela lição de número 1, manifestação do Espírito Santo. Estaremos aqui relembrando aqui alguns pontos importantes e estudaremos na lição 2 atual sobre o dom de sabedoria. Importante aqui ressaltar que dons espirituais eles revelam um Deus pessoal que se relaciona com nós, seres humanos, ou seja, o nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, se relacionando comigo e com você. E aí Paulo, no texto base em 1 Coríntios 12, ele fala que acerca dos dons espirituais, que nós não sejamos ignorantes, ou seja, não passemos como desconhecido sobre esse assunto ou não estejamos a par deste assunto, porque os dons espirituais eles são meios para a manifestação da glória de Deus, ou seja, benefício do próximo. Lembrando que em Corinto existiam diversas dúvidas e Paulo ele vem então explicar, responder a esses questionamentos até sobre importância de dons, qual é o dom mais importante, que não existe, todos são importantes. Nos versículos 4 ao 6, Paulo ele explica que não há dom melhor. Não existe um dom melhor que o outro. Por quê? Todos vêm de uma mesma fonte, todos vêm de Deus e devem ser usados única e exclusivamente para o propósito de edificação do corpo de Cristo. Então, a mesma fonte vem de Deus. O dom é dele e ele usa quando, como e com quem ele quer. Seguindo adiante, nós entraremos que os dons não são para satisfação de desejos pessoais. Eles não são escolhidos por mim e por você. Eles não são escolhidos por nós. Deus que administra seus dons entre a igreja. Deus é quem controla estes dons e distribui conforme Ele quer e quando Ele quer e para quem Ele quer. Seguindo adiante, nós devemos então, Paulo nos estimula a procurar a orientação de Deus quanto ao seu propósito em nossas vidas.
nós devemos buscar a orientação de Deus quanto aos propósitos que Ele tem na minha e na sua vida. Os planos de Deus são muito melhores que os nossos. Os planos de Deus são perfeitos, não falham. Às vezes nós elaboramos planos miraculosos, grandiosos, projetos arquitetônicos, bem organizados, mas Deus tem os seus propósitos e os seus planos são perfeitos para nós. Então nós somos estimulados por Paulo a buscar em Deus os propósitos do Senhor para cada um de nós. Aí no versículo 8, ele fala que nós não limitemos a aplicação dos dons apresentados aqui nesse capítulo, porque Deus é soberano e nós não podemos limitar a utilização dos dons que Ele quer aplicar em sua igreja. Ele opera quando Ele quer, onde e usando quem Ele quer. Ressaltamos aqui novamente. Lembrando também que não é somente esses 9 dons que nós estaremos comentando aqui neste texto base. Nesse slide aqui vai ficar mais fácil para entendermos a respeito dos 9 dons que é tratado aqui em Coríntios 12, 1 Coríntios capítulo 12. Ressalto que não se limita, não é limitado por esses 9 dons. Paulo cita aqui algumas manifestações provindas de Deus. E aí ele começa a diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo, ou seja, vêm todos de Deus. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum, ou seja, o bem da comunidade, o bem do outro, o bem do próximo. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra do conhecimento, 2, pelo mesmo Espírito, a outro a fé, 3, pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura, 4, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, 5, a outro profecia, 6, a outro discernimento de espírito, 7, a outro variedade de línguas, 8, e ainda outro interpretação de línguas, 9. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme ele quer. É ele que distribui, é ele quem escolhe, é ele quem dá. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenhamos muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Voltando, nós precisamos então entender que não devemos limitar a aplicação dos dons aqui apresentados. Deus, ele é soberano e não podemos então assim limitar a sua aplicação e a sua atuação. Ele opera quando, onde e com quem ele quer. Ressalto ainda que não é somente esses 9 dons aqui apresentados nesse texto base em 1 Coríntios 12. Caminhando um pouco mais para frente, nós vamos para os versículos 10 e 11 adiante. Nós precisamos entender, então, que dom não é um sinal de salvação. Importante isso. Não é sinal de salvação. Ou aproximação especial de Deus. Ou seja, você vê uma pessoa que tem um dom maravilhoso e aí te vem a memória
na sua cabeça que, poxa, aquela pessoa tem uma aproximação de Deus, ou ela é salva. Não, isso não tem muita relação. Dom, então, não é um sinal de salvação e muito menos de aproximação especial de Deus. Tá? Tá próximo de Deus, sim, mas você que não tem o dom também pode estar próximo de Deus. Por quê? Porque é uma dádiva, é um presente, o dom é um presente de Deus para utilização com os propósitos que o Senhor vem a dar. Ressaltando novamente, é Deus quem escolhe. Não devemos ter ciúmes ou rivalidades de dons, como estava tendo ali em Corinto, rivalidades, questionamento, quem era mais importante. O dedo, por exemplo, voltando ao corpo, ele é tão importante para a mão, seja do pé, da mão, ele é muito importante. Então, bom, vamos aqui caminhando para o final da lição de número 1 e já entrando para a lição de número 2, pré-adolescentes. Então, baseado aqui em 1 Coríntios capítulo 12, verso 4 ao 12, dá mais uma repassada nos dons tratados aqui. Palavra de sabedoria, trata-se de uma mensagem sábia, falada mediante a operação sobrenatural do Espírito Santo, tal aplicação da revelação da palavra de Deus ou sabedoria do Espírito Santo a uma determinada situação ou problema. Palavra de conhecimento, mensagem falada, inspirada pelo Espírito Santo, revelando o conhecimento de pessoas, circunstância ou verdades bíblicas, fé, capacidade de acreditar sobrenaturalmente no poder que Deus tem para atender necessidades especiais, milagres e cura, capacidade de realizar atos de cura e de restaurar a saúde sem o emprego de meios naturais, e sim na confiança da atuação do Espírito Santo sobrenatural. Ressalto que em milagres é aplicado também a intervenção das leis da natureza, atos sobrenaturais que manifestam o reino de Deus, profecia, capacidade de entender e comunicar uma mensagem imediata de Deus ao seu povo. Não significa falar do futuro, ou seja, não é somente predizer o futuro, ok? Mas ele entende o que Deus está querendo falar e ele comunica isso imediatamente ao povo. Ele é a voz de Deus no meio do povo. É uma das ferramentas que Deus tem para transmitir a sua mensagem. Discernimento, capacidade sobrenatural de distinguir verdadeiras de falsas fontes de revelação do Espírito Santo, ou seja, verdade ou falsas. Nós devemos buscar, coloco aqui, devemos buscar discernir, ou seja, nós devemos buscar em Deus o discernimento sobre aquilo que é bom para cada um de nós, adolescentes. Ou é ruim, é falso, é traiçoeiro, é enganoso, seja uma amizade, seja uma escolha, seja algo que pensamos, planejamos, tudo precisa estar aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo. E só através do discernimento teremos condição de entender aquilo que realmente é bom para nós. Variedade de línguas, capacidade de falar em linguagem desconhecida. A única passagem que falou-se outros idiomas foi no Pentecoste, ou seja, variedade de línguas é uma capacidade sobrenatural de falar uma linguagem desconhecida, uma linguagem que ninguém entende. A única passagem onde foi registrado, onde os discípulos falaram a língua dos homens, foi no Pentecostes. Deus usou e ele não sabia o idioma daquela pessoa, mas foi usado para transmitir a mensagem naquele dia. Então, é bom entender isso. Interpretação de línguas, capacidade de entender
e explicar as palavras que alguém está falando através das línguas pelo Espírito Santo de Deus. Bom, vamos entrar aqui então na lição de número 2, então, dom da palavra de sabedoria. E aí nós temos 3 principais aqui embaixo do slide, ensinar 3 principais objetivos, né, que é ensinar o que é ser sábio da Bíblia, mostrar a aplicação prática do dom da palavra de sabedoria, perceber a sabedoria relacionada à defesa do Evangelho. E aí eu coloquei aqui o texto aqui no slide superior. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lance rosto, e se ele há dado. Então, se você tem falta de sabedoria, se você precisa de sabedoria, todos nós precisamos de sabedoria. Então, nós devemos pedir a Deus, porque Ele nos dá, Ele tem essa sabedoria com Ele, e Ele nos dá liberalmente. E diferente do homem, Ele não lança quando Ele dá em rosto, Ele não lembra quando o homem faz alguma atitude errada que Ele deu sabedoria e que Ele vai tirar a sabedoria. É bom aqui a gente colocar também a situação que estava ali os discípulos. Eles estavam, depois da morte de Jesus, eles ficaram desnorteados. Seu mestre partiu, seu mestre foi morto. Eles estavam perdidos, sem saber direito o que eles iriam fazer, como seria sua vida daqui por diante. E somente através da capacitação do Espírito Santo eles seriam dotados de poder para testemunhar de Cristo Jesus. E essa promessa está lá em Joel, capítulo 2, verso 28, em João, capítulo 14, verso 16. A capacitação para a missão seria a gente permanecer em Jerusalém, ou seja, a recomendação de Cristo era que eles permanecessem em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. E Deus deixa uma outra missão para cada um de nós, que está em Marcos capítulo 16, verso 15. Ide por todo o mundo, pregai e ensinai o evangelho a toda criatura. Está em Mateus 28, 19 também. Complementando aqui esse slide, para a gente passar para o próximo, 1 Reis capítulo 3, verso 16 ao 28, onde Salomão trata já de 2 mães prostitutas, onde uma mãe tem um bebê, depois de 3 dias a outra, que morava junto, tem outro bebê, só que ela à noite ela dorme por cima desse bebê, e esse bebê vem falecer, e ela toma da outra mulher que estava ali no quarto, o bebê vivo, e fica com ela. E esse caso é levado para Salomão. Eu gostaria que vocês lessem lá o desfecho, mas é interessante que Salomão ele fala, uma mãe fala que o filho é dela, a outra mãe fala que o filho é dela, então vou pegar a espada e dividir ao meio e dar uma parte para cada mãe. Uma das mães fala não, entrega o filho inteiro para a outra, pelo menos assim ele vai estar vivo, porque se fosse repartido ele estaria morto. E a outra fica satisfeita. Porém, Salomão, vendo isso, vê que aquela que abnegou a sua parte, enfim, para a criança ficar viva, era a verdadeira. Bom, chegando aqui ao próximo slide, gostaria que você observasse aqui embaixo. Existe uma pergunta: você já pensou se suas atitudes estão refletindo o que o Senhor quer para a sua vida? Então você, pré-adolescente, você precisa refletir se a sua atitude condiz com o que o Senhor deseja para você. Você precisa pensar sobre isso. Se a sua atitude é condizente com um servo do Senhor. Se o seu linguajar é condizente com um servo do Senhor.
Aqui em cima, para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, ou seja, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios 1:7. Você precisa temer a Deus, e temer a Deus não é ter medo de Deus, é ter reverência ao Senhor, é ter respeito pelo Senhor. Aí eu deixei aqui do lado também alguns textos bíblicos para que você possa ler aí na sua casa, junto com seus pais. Nós precisamos entender então que não seja feito o que eu quero, o que eu desejo, mas aquilo que Deus quer para a minha vida. Esse é o mais importante. Porque os nossos planos, muitas das vezes, parecem perfeitos, mas não são. Não são. Só no Senhor os planos são perfeitos. Só o plano do Senhor é perfeito. E Jó, em 42:2, Jó reconhece: bem sei que tudo podes, que nenhum dos teus planos pode ser impedido sobre a vida do homem. Então, sabedoria, no contexto cristão, é agir de acordo com a vontade de Deus, com aquilo que Deus quer. Isso é uma atitude sábia, isso é uma atitude daquele que obteve sabedoria. E não confiar na nossa escolha, não confiar naquilo que eu entendo ser o correto. E aí Paulo ele vem em vários textos, inclusive eu coloquei aqui alguns. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20, ou seja, já não sou eu mais que vive, as escolhas não são minhas próprias, mas é de Cristo Jesus, as escolhas certas e perfeitas. Aí em 1 Coríntios 2:4, que eu listei aí, Paulo prega que não consistia, a sua pregação não consistia em palavra de sabedoria humana, mas demonstração do poder de Deus. Em Tiago 1:5, listei aí também, nós devemos buscar sabedoria do alto, de Deus, essa sabedoria de Deus. Em Provérbios 2:6, listei também, o Senhor ele é a fonte da mais excelência e de todo conhecimento, sabedoria. Em 1 Coríntios 1:17, listei também, minha pregação não consistia em palavras de sabedoria humana, mas no poder de Deus. 1 João 1:7 está aí também, não basta conhecer a luz, é preciso andar nela. Não basta conhecer as verdades do Evangelho, é preciso praticá-lo. Ou seja, nós ouvimos, escutamos a respeito da palavra do Senhor, lemos na sua palavra muitas coisas, verdades do Evangelho, mas nós precisamos praticá-la em nossa vida. Isso é uma atitude sábia. Então não é necessário somente conhecer a luz, nós precisamos andar nela e praticar essa revelação em nossas vidas. Entrando então aqui no último slide, no tópico 3 da nossa lição, seria a sabedoria na defesa do Evangelho. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamados libertinos, e dos sirineus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Atos capítulo 6, verso 9 e 10. Gostaria que você lesse aqui também embaixo. Independente da idade, você pode ser um instrumento de Deus para a propagação do Evangelho, ou seja, pré-adolescente. Atenção! Independente da sua pouca idade, você pode ser um instrumento de Deus na propagação do Evangelho. Sim, com a sua pouca idade, Deus pode te usar. Através das suas atitudes e escolhas, Deus pode te usar. Que você entenda isso. Que você entenda que Deus já quer te usar. Leia na sua casa, em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 7, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 7, que você vai perceber que o Espírito Santo escolheu, Deus colocou esse Espírito, esse tesouro, em vasos de barro. Nós somos o barro, nós somos esse vaso, aonde
esse tesouro precisa ser compartilhado com as demais pessoas que nos rodeiam. Então ali Estevão compartilhava e as pessoas não resistiam. Assim também Paulo ministrava e as pessoas ficavam estagnadas, vendo tanta sabedoria com que Paulo transmitia a sua palavra. Então eu gostaria de finalizar incentivando vocês a buscar a sabedoria de Deus, a buscar a sabedoria do alto, a buscar essa sabedoria, porque no momento oportuno, no momento de dificuldade, aonde a sabedoria humana não consegue resolver, a sabedoria de Deus entra e resolve as circunstâncias. Creia sim, busque sim, nesse trimestre estaremos falando a respeito dos dons. Então, continue assistindo às nossas videoaulas e continue lendo e buscando entendimento. Qualquer dúvida, estamos à disposição dos irmãos e vocês pré-adolescentes. Que Deus abençoe.